Deus seja louvado, um forte aplauso ao Senhor. A Ele seja a honra, a glória para todos sempre. Pastor Marquinhos estava falando sobre casar, né? Casamento coletivo. Eu escrevi no WhatsApp para minha esposa agora, não sei se deu tempo para ela ler, então vou falar em público. Que é uma das maiores, ou a maior honra que eu tive na terra foi ter colocado o meu nome nela, né? E agora já tem 4 com o meu nome aqui, 4 filhos. Isso é uma grande honra para mim. Conforme foi dito, essa semana é a Conferência Destino, a 10ª edição. Conferência Destino 2026, um novo tempo. Vai ser lá no Rio de Janeiro, sexta e sábado, agora 28 e 29 de agosto. E nós somos gratos a Deus por termos perseverado, através da graça e da misericórdia, até aqui, com essa conferência, que não só converteu milhares de pessoas, mas ativou espiritualmente muita gente. E antes de entrar na palavra de hoje, Deus colocou no meu coração de dar um aviso, exclusivamente para quem é empresário. Você que é empresário, empresária, tem muitos funcionários, tem grandes responsabilidades, tem um faturamento, mas você sabe o peso da responsabilidade, dos problemas que é, de como interfere na vida pessoal, de como a saúde mental, a vida emocional pode abalar, como às vezes falta estratégia para o próprio negócio, para o próprio modelo de negócio, ou base bíblica para fazer ou deixar de fazer algumas coisas dentro da sua empresa, ou conhecer pessoas que estão em níveis maiores e podem te pegar pela mão e te guiarem. Então, eu quero que você conheça, depois você procura no Instagram, na internet, o programa Destiny Mind, que é um programa anual de acompanhamento para empresários. É do nosso Instituto de Educação, o Instituto Destiny. Então, se você é empresário, dentro dessas condições, ou seja, tem já funcionários, um faturamento grande, mas sabe que precisa ser acompanhado, você, tua esposa e teu esposo, você e teu sócio, anualmente, né? Ficar 1 ano sendo acompanhado pela gente na vida pessoal, saúde mental, emocional, direcionamento, conselhos. Conheça o programa Destiny Mind. Vamos fazer uma oração, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, nós nos submetemos a Ti nessa manhã, porque sem Ti nada podemos fazer. Ensina-nos os Teus caminhos e viveremos. Endireita nossas veredas, Senhor, e chegaremos inteiro no final. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Dá-nos o que precisamos nessa manhã, porque nem saber pedir nós sabemos. Então, Senhor, nossa oração entrega, Senhor, aquilo que a nossa alma precisa, que o nosso espírito, Senhor, está clamando e a gente não sabe nem explicar. Revela a Tua palavra, na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. O ser humano tem muitos problemas. Talvez um dos maiores seja o comportamento. Comportamento é uma coisa complicada, porque o mau comportamento ele te tira de lugares muito bons. Às vezes você tinha um talento, um dom, uma habilidade para entrar em lugares muito estratégicos, mas o teu comportamento te expulsou de lá. Às vezes você tinha relacionamentos que seriam relacionamentos de aliança para toda a vida, mas o teu comportamento interrompeu esse relacionamento. Às vezes, nós tínhamos toda a chance de sermos muito próximos de Deus, mas o nosso comportamento nos afastou dele. Não que Ele tenha se afastado de nós. Nós nos afastamos por causa do comportamento. Comportamento é um assunto complexo, delicado, profundo, porque envolve várias áreas da nossa vida. Por exemplo, às vezes você tem um bom comportamento em termos de educação, bom dia, boa noite, sabe sentar, sabe se vestir, mas o teu comportamento emocional, como você está por dentro, é terrível. E o nosso mau comportamento, que é
a natureza terrena, diz a palavra. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala: fazei morrer a vossa natureza terrena. Ninguém te ensina o mau comportamento. É claro que um ambiente ruim vai potencializá-lo, mas ninguém precisa te ensinar o mau comportamento. Eu tenho 4 filhos, para quem tem filho aqui, provavelmente você já passou por essa situação do seu filho ter 2, 3 anos e mentir. Foi você que fez? Não, fui eu não, pai. Pai, meu irmão me bateu, você bateu? Eu não. Mentira, violência, dissimulação. Quem ensinou isso para uma criança de 2, 3 anos? Ela não fez um curso de como ser dissimulado, como mentir profissionalmente. Isso já está no ser humano. A Bíblia diz que nós somos inclinados ao mal desde a nossa meninice. Davi, em Salmo 51, fala que quando estava no ventre, saiu do ventre da sua mãe, já saiu em pecado. Em pecado me concedeu minha mãe. O mau comportamento é algo complexo, porque muitas vezes nós decidimos por esse caminho, outras vezes nós nem sabemos como chegamos a fazer o que fizemos. Porque tem maus comportamentos que podem ter sido influenciados pelo ambiente. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons. Pode ter sido o ambiente, pode ter sido uma decisão tua. Estou com raiva, então vou fazer isso também. Você age com vingança e coisas piores. Mas também tem coisas que outras pessoas fizeram, não foi você, mas afetou o teu comportamento. Então, você assumiu um relacionamento, teve filhos, e outra pessoa decidiu ir embora e te deixou vulnerável emocionalmente, financeiramente. Isso muda completamente o teu comportamento, sim ou não? Então, nós temos vários problemas como humanidade, como seres humanos, mas o comportamento é um dos que a gente precisa atentar, porque o comportamento, e agora falando do bom comportamento, ele muda também tudo positivamente em relação ao nosso futuro. Ele nos coloca em lugares que nós não entraríamos, ele nos aproxima de Deus, não só o comportamento, mas é porque o comportamento é fruto do coração que você tem. Você consegue disfarçar o comportamento por uma noite, mas não por uma vida. O teu coração é o que te aproxima de Deus, e o teu bom comportamento, as tuas boas obras, é somente o reflexo daquilo que está por dentro. O problema é que a nossa guerra diária e eterna, pelo menos até acabar a nossa vida aqui terrena, é que a gente todo dia terá que lutar contra a gente mesmo. Porque se alguém nos xinga no trânsito, a gente quer revidar. Eu sei que é um mau comportamento. Se alguém te filmar e subir na rede social, você vai ficar envergonhado, mas na hora você teve muita vontade de fazer, sim ou não? A maioria dos nossos comportamentos, se fossem expostos, estaríamos acabados. Mas quando a gente faz, a gente acha que merecia ter feito mesmo, que tinha que fazer mesmo. Sentir, faço. Meu Deus, se nós fôssemos fazer tudo o que sentimos, nossa vida já estaria acabada. Uma pergunta: quantas pessoas você tem que matar para ser preso? Basta uma. Quantos erros você precisa cometer diante de Deus para ser condenado? Vou repetir a pergunta. Quantas pessoas você tem que matar para ser preso? Basta uma. Te flagraram, te pegaram, já era. Quantos erros você precisa cometer de comportamento diante de Deus para ser condenado? Não, é pior do que você está imaginando. Com Deus, por exemplo, na lei, você só vai ser preso se executar. Se só pensar, não. Pensei em te fazer mal, pensei em tirar a sua vida, não vou ser preso por isso. No mundo espiritual, eu não preciso executar. Ou seja, estamos todos aqui condenados. Não tem uma alma aqui
que possa se livrar por si mesma. Não existe nenhuma boa obra que você tenha feito, o mendigo que você ajudou, a doação que você fez para alguém que você socorreu no hospital, não tenha nenhuma boa obra que você tenha feito que vá cancelar os erros que você já cometeu. E eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos e, se puder, tome nota da pregação de hoje, anote com papel e caneta, no celular, onde você tem facilidade. Romanos capítulo 3. Apesar de Gálatas ter sido a primeira carta, cronologicamente falando, escrita pelo apóstolo Paulo, Romanos é a mais densa, é um tratado teológico, nos ensina a doutrina da salvação, as coisas mais importantes que precisamos saber sobre estar com Deus e agradar a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a Roma, ele nunca tinha ido lá na igreja, era uma igreja que já tinha começado, e a profundidade do apóstolo na carta a Roma é profunda, é magnífica, porque mexe com tudo que tem a ver com o nosso emocional, comportamento e a nossa depravação total. Ou seja, a gente não consegue fazer o bem se não formos ajudados para isso. O problema é que, como Deus lê o coração, tem muita gente, você vê um blogueiro fazendo bem na rua. Oi, tudo bem? Gostaria de pagar sua compra. Mas ele só está fazendo isso porque ele quer filmar para ganhar like. O coração dele não está nisso. Então, ele tem muito like na internet, mas Deus não está gostando do que ele está fazendo. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, diz Samuel, mas Deus vê o coração. Então com Deus é mais complexo, porque não basta o meu comportamento exterior, mas minha motivação interior. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Vamos começar pelo versículo 2 do capítulo 3 de Romanos. Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Desde a mitologia grega, 600 anos antes de Cristo, desde a antiguidade, era viking, todo mundo buscava um sinal divino para alguma coisa. Faziam sacrifícios humanos, buscavam deuses, seus deuses, cada um no seu paganismo lá, buscando sinais divinos, presságios para a guerra. Saio ou não saio, faço isso, essa guerra a gente vai ganhar ou não vai. Todo mundo de alguma forma buscou um oráculo. Mas a Bíblia diz que os oráculos de Deus, o verdadeiro Deus, foram dados aos judeus. Ou seja, em Gênesis ele fala diretamente com as primeiras gerações de seres humanos. Ele fala diretamente com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Depois ele estabelece a lei com Moisés, outro ponto de comunicação. Depois ele estabelece os profetas, porque o povo se perde quando não há profecia. E depois ele resolve a questão enviando Jesus Cristo. Ou seja, todo oráculo divino foi dado aos judeus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para eles, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, nós não teríamos direito a esses oráculos, nós não teríamos direito a essa revelação, nós não teríamos direito a essa graça, nós não teríamos direito a isso, que Jesus é a graça manifesta, é o perdão dos pecados manifesta, é a borracha que apaga o nosso passado, é a caneta que escreve o nosso futuro. Nós não teríamos acesso a isso. Mas Jesus deixa claro que, como o meu próprio povo me rejeitou, por isso não se sinta ferido quando alguém te rejeita. Jesus, que era perfeito, foi rejeitado. Não se faça o coitadinha, porque a gente muito melhor do que você já foi rejeitada e seguiu a vida normalmente. A gente adora ficar, não me cumprimentaram. Ela me diz que é minha amiga e não me segue no Instagram. Tem gente entrando em depressão por qualquer coisa. Jesus foi rejeitado sendo Deus e seguiu sua missão normalmente.
Não se vitimize. A gente às vezes se acha tão especial a ponto de tentar ser o centro das atenções com as nossas dores. Mas o próprio Jesus nunca deixou nem sequer a traição de Judas paralisar 1 minuto do seu tempo. Judas traiu e falou: que pena, sigamos. E nunca mais tocou no nome de Judas. Vamos embora. Tem gente que está 10 anos falando: aquele cara que me enganou, fulano que me apunhalou pelas costas. Está 10 anos falando do seu Judas. Jesus não falou nenhuma vez depois. Aprendamos com o mestre, para que a nossa vida emocional se organize. E agora o que nós vamos ler tem a ver com esses oráculos de Deus. Nós vamos ler do 20 ao 30. E diz assim: se você tem caneta, vai sublinhando algumas palavras. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Eu já vou lhe explicar o que é a lei, para quem tem dúvida. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que é a lei? As 10 leis, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Daqui a pouco eu leio para você quais são os 10. Você já quebrou vários, eu também. A gente está condenado há muito tempo. Aí depois teve 613 ordenanças mosaicas que estão dentro das leis. Aí dentro dessas 613 tem coisa do tipo: você não pode comer crustáceo, você não pode misturar leite com carne. Você comeu um cheeseburger, pronto, já está condenado. Comeu um camarãozinho, já foi. Tem várias coisas ali que você nem conhece, mas teria que cumprir. Aí a Bíblia diz que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Por que a lei foi necessária? Porque eu só sei que eu estou errado quando eu leio a lei e falo: isso aqui eu quebrei. Caramba. Se eu pego aqui os 10 mandamentos, vamos lá. Os 4 primeiros são na vertical, coisas entre você e Deus. Os outros 6, horizontal, entre a gente e os homens. Primeiro, não terás outros deuses. Você fala: eu nunca fui pagão, mas o inimigo de Deus quer o dinheiro. Será que ele nunca foi teu Deus? Nunca te fez chorar? Nunca mandou nas tuas emoções? Nunca definiu o que você ia comprar ou não? Ou seja, não era a fé que definia, era o teu dinheiro? Na hora que Deus te pediu para fazer algo, você consultou tua conta bancária ou acreditou primeiro na voz de Deus? Não, fui na conta bancária. Então será que ele não foi teu Deus pelo menos por um tempo? Quando a gente pensa em não adorar outros deuses, a gente está pensando numa imagem de escultura e tal, mas nem sempre. É tudo que você coloca acima do verdadeiro Deus. Talvez você tenha quebrado esse. 2, não farás imagem de escultura nem adorarás. Aí você fala: Tiago, isso eu nunca fiz. Que bom. 3, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Já era. O que já botou o nome de Deus em vão? Quando você manda assim: juro por Deus, e está mentindo. Graças a Deus aqui em São Paulo não acontece isso. Mas na Europa, quando a gente bota o nome de Deus em vão, a gente não está quebrando um princípiozinho, não. A gente está quebrando um dos 10 mandamentos. 4, lembra-te de santificar o dia do sábado. O que você fez ontem? Quebrou, né? 5, honra teu pai e tua mãe. Tem gente aqui ou na internet que não fala com o pai e com a mãe. Ah, mas meu pai que me abandonou. Mas a Bíblia não está falando honra teu pai e tua mãe que fez tudo certo. Honra teu pai e tua mãe. Cuida deles dentro do que você pode. Se ligar, atende. No método Destiny eu explico sobre o princípio da honra com calma. Os 4 níveis de honra. Os 5 tipos de pessoas que você tem que honrar na Bíblia. Que biblicamente são 5 categorias de pessoas que você tem que honrar. Então muita gente aqui já quebrou o princípio de honrar pai e mãe. Talvez na adolescência, eu não tenho aqui agora uma lembrança, mas eu tenha quebrado desobedecendo, mentindo, dizendo que eu fui para a escola e na verdade fui jogar fliperama. Na minha idade adulta eu não tenho lembrança de ter feito algo, é um princípio que eu tentei guardar, mas muita gente quebrou o princípio de honrar pai e mãe, sim ou não?
6, não matarás. E aqui tem vários sentidos dessa palavra. Porque tem um sentido físico, que é assassinato, mas também tem um sentido que muita gente esquece, que tem diversas formas de você matar uma pessoa. Você pode matá-la emocionalmente. Eu já cometi esse pecado, talvez você também, de falar coisas que não deveria falar, que traçalhou a outra pessoa emocionalmente. Quem está comigo? Às vezes a gente faz uma coisa pior, que é o assassinato de reputação. Está sabendo do fulano? Repostar a fofoca que você nem sabe se é verdade. A gente mata de muitas formas. Mata o emocional, mata a reputação, mata a esperança. Não, esse livro teu nunca vai sair não. Você não tem como. Você não sabe nem escrever, como é que você vai lançar livro? Não, mas Deus me falou, mas você não tem como. Mata os matadores de sonhos. Sete, não adulterarás. E aí Jesus vem e complica mais. Se você na mente pensar, já adulterou. Pronto, atenção. 8, não furtarás. Isso aqui é engraçado porque a gente tem mania de achar que roubo ou furto é só se a gente entrar no banco e pegar o dinheiro. Não, pegou uma caneta que não era sua, o colega emprestou o casaco, você não quis devolver, sabia que tinha que devolver, mas não está precisando não. A gente furta de muitas maneiras. Ou talvez você nunca tenha cometido esse. Que bom. 9, não darás falso testemunho. Meu Deus. Contou algo de alguém que não era verdade, caluniou, fez fofoca, postou não sei o que para envergonhar o outro. Falso testemunho quebrou um dos 10 mandamentos. Falso testemunho não é só você comparecer diante do juiz e falar uma coisa que não é verdade. Isso também é um falso testemunho. Mas quando eu pego uma calúnia de alguém. Esse dia eu estava numa mesa de líderes, pessoas que deveriam conhecer isso aqui, e um puxou o assunto com essas palavras: fiquei sabendo. Aí eu já fiquei gelado por dentro. Fiquei sabendo, ou seja, não tem prova, não tem fonte. Eu sou uma pessoa um pouquinho inteligente, eu só acredito em coisas que tem fonte. Ficou sabendo o que foi? Foi a revista Forbes que postou? Fiquei sabendo que o fulano, citou o nome de um outro grande líder, fez tal coisa e jogou um pecadão na mesa. Aí eu já levantei. O que foi? Falei, fiquei sabendo, número 1, não tem fonte. Número 2, o erro dos outros, ele resolve com quem ele errou e com Deus. Não vai ser comigo nessa mesa, ele nem está aqui para se defender. Então eu vou sair. Porque eu não vou entrar em calúnia, não vou entrar em fofoquinha de coisa que eu nem sei se é verdade. Porque sabe como é que vão espalhar depois? Não, porque eu estava na mesa com o Thiago Brunet ontem e a gente estava falando, eles vão te colocar na fofoca. Você só escutou. Ele precisa de alguém forte para poder espalhar com mais maldade ainda a fofoca. Não escute calúnia de ninguém, não reposte, nem veja na internet. Não se comprometa com falso testemunho. 10, não cobiçarás. Morreu também todo mundo, pronto. Nem o carro de ninguém, nem a casa, nem... Esse dia eu estava andando num condomínio muito conhecido, muito famoso aqui de São Paulo, de gente muito bem feita na vida. E um colega tinha comprado uma casa nesse condomínio, e a gente estava no carrinho de golfe, ele mostrando, olha essa casa aqui. Essa casa tem quantos mil metros? Essa aqui tem não sei o quê. Ele ficou meia hora falando de todas as casas, menos da dele. O cara gasta milhões, compra uma casa e está cobiçando a dos outros. Essa aqui tem, Thiago, essa aqui tem quadra de tênis dentro. O ser humano nunca, a Bíblia diz que os olhos do ser humano é um poço sem fundo, a gente nunca se satisfaz com o que tem. O do outro sempre é melhor. A gente está sempre cobiçando, querendo que não é nosso. Eu não estou falando de não ter ambição, que é você estar agradecido pelo que tem, mas saber que pode mais. Não estou falando disso não. Estou falando de você querer o que é dos outros. Cobiça. Só nesses 10 mandamentos aqui, alguns a gente já quebrou. Mas Tiago capítulo 2, versículo 10 vai dificultar tudo. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz assim:
Quem guarda a lei, mas tropeça em um, é culpado de todos. Só estou lendo a Bíblia para você. Tiago, eu nunca matei ninguém, mas já caluniou? Tiago, eu nunca adorei falsos deuses, mas desonrou pai e mãe? Quem cai em um é culpado de todos. Me diz quem vai se livrar. Vamos continuar lendo. Se vocês aguentarem até o final. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, sublinhe justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar o que aconteceu na tua vida antes de se aplaudir. Espera aí. Não tinha jeito pra gente. A lei, ela nos humilhou, ela nos deixou prostrado diante da nossa incapacidade de cumpri-la. Mas a graça nos levantou pela misericórdia. A religião diz que você tem que ficar fazendo coisas para ser aceito. Chega cedo, faz isso, faz aquilo. A religiosidade está sempre tentando fazer você ter obras para ser aceito. A graça de Cristo diz: você já é aceito, agora vai e faça boas obras. Mas deixa eu te explicar o que é justiça de Deus, senão você não entende. O que é propiciação? Alguém tomar o teu lugar por algo que você fez. Uma história diz que um rei estabeleceu algumas leis no seu reinado, e algumas dessas leis eram passíveis de morte se forem quebradas. Passou alguns meses e descobriram que uma pessoa do reino tinha quebrado uma dessas leis que eram fatais. Levaram o caso para o rei não sabia quem era a pessoa, deu o decreto de morte. No dia da execução, quando entra a pessoa encapuzada, e o rei vai acompanhar a execução e tira o capuz, era sua filha. Ele começa a chorar e fala assim: por que não me avisaram que era minha filha? E o juiz falou: a gente não poderia mudar a lei, sendo ela ou não sendo, a justiça tem que ser feita. Ele falou: então tá bom, vamos cumprir a justiça. Alguém tem que morrer por esse erro. Então eu morro, porque eu prefiro morrer do que ficar vivo sem minha filha. E ele se coloca no lugar dela, é decapitado. E o nome disso é propiciação. Você errou, mas como eu não consigo viver sem você, eu faço um sacrifício para que seja justo, para que você continue vivendo, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você tenha perdão dos seus pecados. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele tomou o lugar que era nosso, porque quem quebrou a lei foi a gente, quem errou foi a gente, quem se afundou na lama foi a gente, quem teve maus comportamentos foi a gente. Mas ele falou: deixa que eu resolvo, porque sozinho você não vai conseguir. Nós nunca teremos uma vida perfeita para oferecer para Deus, mas sempre teremos um Salvador perfeito para nos aperfeiçoar. Sabe o que é engraçado? Que o ser humano é tudo igual. Se eu escrever aqui, 10 coisas que você não pode fazer, e se você não errar nessas 10 coisas, você vai ganhar 1 milhão, 1 bilhão de dólares, não importa. Você vai errar em uma delas. Mas está tudo escrito. A gente vai lá e erra. A recompensa é maravilhosa, a gente não aguenta. Então Deus teve que preparar
Não porque foi surpreendido pelo mal da humanidade. O cordeiro já estava sacrificado antes da fundação do mundo. E há 2000 anos ele coloca o cordeiro que tira o pecado do mundo na terra. E fala, a partir de hoje, a sua maior preocupação acabou. Qual é a sua maior preocupação? Eu comigo mesmo, eu com meus próprios erros. Eu que não sei me segurar. Eu que falo que não deveria falar. Eu que penso que jamais deveria ter passado na minha cabeça. Como eu vou acertar isso com Deus? Já está acertado na cruz. O que você tem que fazer agora é viver uma vida única, o único estilo de vida que cabe para um ser humano, que é ser espiritual, ser uma pessoa que busca Deus, ser uma pessoa que se quebranta diante de Deus, uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que escuta os louvores, que enche o seu espírito de coisas espirituais. Tiago, é pecado eu ficar numa festa, é pecado eu escutar não sei o que. A questão não é se é pecado ou não, a questão é o que você está alimentando, porque você se conhece. E se você não se alimentar de coisas espirituais, como você vai resistir aos teus maus comportamentos? E eu termino essa palavra dizendo que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a salvação é pela graça, é pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas nós temos uma função aqui, um mandamento aqui: perseverar. Errou ontem? Pede perdão. Quarta-feira falou que não devia? Pede perdão. Perseverar não é nunca errar, é sempre estar disposto a se arrepender. Perseverar não é não ter lutas, é não importa a luta que venha, eu continuo caminhando, eu não desisto, eu não paro, eu não me entrego. Eu sei quem eu sou e pelo que eu sou deveria estar queimando, mas Deus me encontrou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Você não teria condição de reconhecer na lama que você estava. Ele foi lá, a graça te encontrou, fez você reconhecer, querer sair dali. Ele te deu força, Ele te apresentou pessoas, Ele te arrastou para onde você está hoje. E agora nós vamos honrá-lo com boas obras. Nós não vamos ajudar o pobre para postar e ganhar like. Nós vamos ajudar o pobre porque nós fomos ajudar. Nós éramos mendigos espirituais, Ele nos ajudou. Agora nós vamos ajudar os outros. Eu vou perdoar quem me feriu, não é porque eu quero dar uma de bonzinho, é porque eu fui perdoado dos meus pecados e agora eu também vou perdoar quem me feriu, quem pecou contra mim. Agora eu vou andar em boas obras, não porque eu quero ser visto como bonzinho, porque eu sei que eu não sou, mas é para honrar o nome do Deus que substituiu a minha culpa, a minha pena. Esses dias eu estava dentro de um lugar seguro, ensinando meu filho a dirigir. Ele é menor, então não podia ser em rua pública, eu estava num lugar seguro, num lugar privado. E aí, foi bom, foi bonito e tal. Depois eu fiquei pensando, caramba, se acontecesse alguma coisa, por exemplo, acontecesse um acidente e ele estava dirigindo, o que certamente um pai faria? A polícia chegar, dependendo do crime, ia ter que responder e ser preso. Foi um atropelamento, por exemplo. O que qualquer pai faria? Troca de lugar comigo, deixa que eu pego esses 10 anos, que eu não vou estragar sua juventude. Mas tem que ser um amor de pai para entender o erro do filho e querer pagar pelo que o filho fez e não porque ele fez. Deus olhou para você, não foi com raiva pelo que você fez, foi falando o seguinte: eu não vou te perder, eu não vou deixar você se perder, eu não vou conseguir viver a eternidade sem você perto de mim, então eu vou pagar o preço. Eu vou mandar uma parte de mim mesmo para pagar esse sacrifício, para que você não tenha mais nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção,
Nenhuma condenação há, não é para quem aceitou Jesus, não. Para aquele que está em Cristo. Só para vocês não confundirem o português aqui, né? Aceitei Jesus, vivo do jeito que eu quero e não tem nenhuma condenação. Tem sim. Mas se eu estou em Cristo, eu estou em arrependimento. Se eu estou em Cristo, eu estou em quebrantamento. Se eu estou em Cristo, eu estou nas boas obras. Se eu estou em Cristo, eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Se eu estou em Cristo, o meu maior prazer é estar na lei do Senhor, é adorar ao Senhor, é escutar, é receber esse ambiente aqui. Se eu estou em Cristo, eu posso até errar, que se por acaso errar, diz o apóstolo João, diz um advogado, Jesus Cristo justo. Eu posso até errar, mas se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. A lei veio para mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la. A graça veio para te levantar e dizer: deixa que eu te ajudo. Vamos junto até o final. Vamos junto até o final. E no grande dia, você vai escutar a voz do mestre pela primeira vez, pelo menos audivelmente. Porque ele pode ter falado contigo de algumas formas, mas o timbre da voz dele você vai escutar naquele grande dia. Ele vai te chamar pelo nome. Vai falar: vinde, abençoado, bendito do meu Pai. Vem que eu vou te mostrar a casa que eu preparei para você. Talvez aqui na terra ninguém tenha preparado nenhum prato de comida para você, mas no céu Jesus está preparando a tua casa. Talvez aqui as pessoas nem lembrem teu nome no trabalho, você é invisível por onde passa. Jesus vai te chamar pelo nome naquele dia. Prepara, porque está vindo uma nova estação sobre as nossas vidas. E não é uma estação de receber coisas materiais apenas. Que receba, que melhor que não ter. Não é uma estação de vitória, eu passei no concurso. Que bom, melhor do que não passar. Não, é uma estação de já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se eu vivesse por mim, eu teria vontade de me vingar quando alguém faz mal contra mim, de falar mal quando puxa uma fofoca na mesa, de mentir para sair de uma situação. Mas como eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, agora eu não me entrego mais a essas coisas. E que você possa sair daqui nessa manhã convencido de que não importa quanto tempo de crente você tenha, talvez a redenção esteja chegando hoje. Talvez o Espírito Santo esteja te convencendo agora. Eu quero fazer um apelo diferente hoje. Eu quero fazer um apelo para crente. Você que não é e quer se converter, eu vou te dar a chance também. A primeira é para quem é crente, mas só hoje a ficha caiu de que você estava mais preocupado com a religião, das coisas que você podia fazer para Deus te ver bem, do que entendendo a graça, que é: você não vale, mas precisa de mim. Você não merece, mas eu não vou te abandonar. Se essa ficha só caiu hoje, se você só entendeu a misericórdia e a graça de Deus hoje, eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu vou orar por você, porque vai começar uma obra muito linda na tua vida. Deus vai te entregar um ministério hoje. Deus vai te entregar uma missão. Você que está na galeria também pode ficar de pé. Para quem sente que esse é o chamado, Senhor Jesus, nós agora apresentamos essas pessoas que te conhecem, mas talvez estavam tão mergulhados na religiosidade que esqueceram da graça e da misericórdia, do contato direto contigo, de como só tu podes endireitar nossos comportamentos, porque tu és aquele que endireita nossos caminhos. Faz agora a tua obra na vida deles e entrega agora uma missão, um ministério, para eles que comecem a fazer boas obras, sejam frutíferos na terra. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Segundo apelo, pode sentar. Quem é crente está escravizado no pecado. Quem está em pecado ou já cometeu pecado, todo mundo. Eu aqui. Estou falando quem está escravizado num, mas você sabe que tem que se libertar. O jeito mais fácil de fazer: levantar agora e a gente orar junto. Pronto. Deus perdoa,
A Bíblia diz: confessai vossos pecados aos outros para sejais curados. Então, o perdão vem de Deus, a cura vai vir da Assembleia dos Santos, da reunião dos crentes, e você sai daqui liberto disso. Se você está escravizado em alguma coisa, não precisa dar um nome não, guarda ele na tua cabeça, entre você e Deus. Ninguém quer saber das tuas vergonhas não, porque se soubesse das minhas também ia ser terrível. Ninguém quer saber da vergonha do outro. A gente quer se libertar hoje. Você já é crente e quer se libertar de um pecado constante. Porque, por exemplo, eu posso cometer um pecado daqui a 2 semanas, mas provavelmente não vai ser o pecado que eu cometi anos atrás. Ou seja, o que eu estou falando é daquele pecado de estimação, aquele que é de sempre. Você gostaria de se libertar disso? Fica de pé agora, eu só vou fazer uma oração de 30 segundos por você. Que bom. Glória a Deus. Senhor, junto com meus irmãos agora, nós pedimos: liberta-nos da escravidão do pecado. Isso só Tu podes fazer. Não é a nossa bondade, não é a nossa força de vontade, não é a nossa disciplina, não é o nosso caráter, é a ação do Espírito Santo. Nós te pedimos agora: Espírito Santo, ajuda-nos e liberta-nos, porque para lá nós voltaremos nunca mais. Em nome de Jesus, está confessado, está tratado e aniquilado da nossa vida. Em nome de Jesus, pode tomar o seu assento. Terceiro e último, eu já entrego a palavra. Você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e hoje você entendeu que sem Ele já era, por tudo que você já fez. Você entendeu que sem Ele, sem a graça e a misericórdia da cruz, já era por quem você é, pelos pensamentos, pelas ações, pelos comportamentos, do passado ou do presente. Mas hoje você está convencido que Ele é o único que pode dar perdão. Ele é o único que pode escrever teu futuro de uma forma melhor. Ele é o único que pode desconsiderar o teu passado. Ele é o único que pode colocar o teu nome no livro da vida e de lá ninguém vai tirar mais. Se você hoje deseja confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, pode por favor levantar. Fica de pé. Pode descer aqui. Quem está aceitando Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quem está aceitando Jesus, desce aqui, pode descer, desce aí, é rápido. Pega as tuas coisas e desce. Vem aqui na frente. Vem aqui, vem cá na frente, vem na frente. Deixa eu orar por vocês, vem cá. Quem está aceitando Jesus pode vir na frente. Quem está aceitando Jesus pode vir aqui na frente, só venha rápido. Pode descer, desce rápido, pode descer. Condenado era eu, condenado era Jesus. Aqui na frente estão vidas que o teu Espírito Santo convenceu, a tua graça alcançou. Pode vir, pode vir. A tua graça alcançou. Não é a palavra de um homem, é a tua graça e misericórdia que alcançou essas pessoas, tirando agora da lama do passado, da culpa. A culpa nunca mais tem direito. A culpa não tem mais direito de operar em vocês, porque nenhuma condenação há. Coloca o nome deles no livro da vida, perdoa os pecados, e como dizem Salmos, coloca os teus anjos ao redor, livrando de todo mal, porque agora eles temem ao Senhor, e quem teme ao Senhor tem proteção dos anjos. Pedimos, Senhor,
que agora isso possa refletir na família, nas gerações, que os filhos e os filhos deles sejam impactados pelo evangelho que eles recebem hoje. Declaramos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Recebam uma família que agora vocês têm. Recebam agora o aplauso das pessoas que recebem vocês como irmãos e irmãs em Cristo. Deus abençoe. Eu desejo paz, prosperidade. Deus abençoe.